Bom dia, pessoas, meu nome é Fernando Fernandes, bem-vindos ao meu canal Expresso Excel. Hoje eu vou ensinar você a fazer um gráfico muito simples e bonitinho, bacaninha, divertidinho, para você acompanhar os pagamentos das parcelas do seu carro. Um rapaz me perguntou no Planilhando outro dia, e eu fiquei de fazer um tutorial, eu já deixei o modelo para ele pronto. Gráfico personalizado, carro preenchido conforme ele é pago. Eu vou ler brevemente aqui. Gostaria de fazer um gráfico da seguinte forma. Comprei um carro, por exemplo, no valor de 30 mil. À medida que eu vou pagando, uma imagem ou a forma de um carro na planilha vai sendo preenchida. Por exemplo, se eu já paguei 15 mil, 50% do carro estará preenchido com alguma cor. O restante não. Tem como fazer isso? Tem sim. Observação, não coloquei uma planilha porque eu não sei fazer isso. Tudo bem. Primeira coisa eu quero mostrar e explicar o modelo que ficou pronto. Eu coloquei aqui uma imagem de um carro e fiz de duas formas diferentes, tanto crescendo na horizontal quanto subindo na vertical. Chutei aqui parcelas de R$ 384,26. Não sei de onde eu tirei esse número, eu não tenho carro financiado. E supondo que as parcelas começam no dia 8 de janeiro desse ano e terminam no dia 8 de dezembro de 2018. Um total de 24 parcelas. E eu coloquei aqui então opções. Eu posso clicar em Sim. E quando eu clico em Sim, já começa a subir e ser preenchido o carro aqui do lado. Sim, tá vendo? Então ele está calculando a porcentagem, o valor total, que é a soma de toda essa coluna, o valor já pago, que é a soma dessa coluna só onde tem o sim, e a porcentagem. Com essa porcentagem eu alimento esse gráfico. Então, conforme eu vou preenchendo tudo, por exemplo, preenchendo vários de uma vez, eu seleciono, escrevo sim e aperto Ctrl Enter. Preenche de uma vez. E vocês podem ver que o gráfico está preenchendo o carro, como se ele estivesse sendo pago. Como que eu fiz isso? É um recurso bem simples que você poderia fazer na vida real também. E eu vou comparar com a vida real só para ficar fácil de entender o conceito e mostrar que quando a gente tem um pouco de criatividade, é possível trazer para o Excel ou para qualquer outra ferramenta que você trabalhe soluções práticas e criativas. Como ele falou que ele queria ver o carro sendo preenchido, eu pensei, poxa, ele quer um carro com transparência. Só que é estranho, porque normalmente quando você procura na internet fotos de carro com transparência, o fundo é transparente e o carro existe, o carro tem cores e tal. O inverso eu não consegui achar com tanta facilidade. Então eu falei, quer saber? Vou criar o meu. Olha só o que eu fiz. Então para vocês entenderem o conceito, eu peguei uma folha de papel e vou fazer um buraco nela. Eu não vou cortar um carro, não é verdade? Mas eu tenho uma folhinha de papel que tem um buraco aqui. O que esse rapaz pediu? Ele pediu para fazer um preenchimento, vou usar o tablet aqui, mas que vai passando aqui, ó, e vai dando a sensação de que está preenchendo. Opa, apareceu meu dedo. Vou fazer diferente, assim, ó. Ele vai preenchendo nesse sentido e pronto. Quer dizer que é 100%. E vai voltando. Não é 100%, entendeu? Esse conceito é muito simples, mas olha só os problemas que a gente pode encontrar. Se essa folha aqui é pequena, aqui deu certinho o tamanho, né? Vamos causar uma situação aqui. Pronto. Isso aqui está mais parecido com o que eu vou encontrar na internet. E daí eu tenho um gráfico que vai alimentar isso. Se eu for colocar o gráfico fazendo assim, ele vai aparecer em cima e vai aparecer embaixo. Se eu fizer o gráfico subir, também está aparecendo nas laterais. Ninguém quer isso. Você quer fazer uma coisa bonitinha. Então, nós precisamos tomar esse cuidado na hora de montar o nosso modelinho. E outra coisa. A imagem subindo aqui por trás, se eu colocar 0%, eu já quero ver alguma coisinha aqui em cima. Aqui embaixo, né, nesse caso. Eu quero que na hora que eu coloco 1%, o primeiro pagamento, ele já comece a aparecer. Se eu colocar ele começando aqui embaixo, 5%, 1%, sei lá, ele vai subir um pouquinho, mas não vai aparecer dentro da minha transparência ainda. Ó, já começou a subir e não apareceu. Então, isso também é uma preocupação. Eu preciso fazer os cortes necessários. Seria algo mais ou menos assim. Para que seja assim, ou enfim, vertical ou horizontal,
Na hora que eu colocar o primeiro pagamento, ele vai subir um pouquinho de porcentagem, puff, e daí ele vai aparecer um pouquinho, porque está bem próximo da parte de baixo. Essas preocupações todas que eu estou mostrando é em função do tamanho, e a gente resolveu fazendo cortes e posicionando. Eu posso de repente colocar o gráfico aqui, por exemplo, ele vai subindo, e não faz sentido porque o pedaço daqui não vai ser preenchido. Mas vocês entenderam a ideia, é mais simples do que vocês imaginam, porque é um trabalho de criatividade, é um trabalho de artes. Como que eu fiz isso? A primeira coisa que eu fiz foi buscar na internet imagens de alguns carros. Eu deixei o fundo dessa planilha, vou até colocar para cá, porque eu acho que vai estar difícil de enxergar. Eu coloquei o fundo da planilha em verde para vocês verem que essas fotos não têm transparência. Eu procurei fotos já com transparência na internet, foi difícil de achar, eu pensei, vou seguir as dicas da minha amiga Karen, do Eu Juro Funciona. Ela sugeriu que é possível trabalhar com fotos e tornar uma cor específica transparente. Então foi o que eu fiz. Eu selecionei essa foto com um duplo clique e achei a opção aqui, ó, definir cor transparente. Nessa foto, ficou assim. Se eu repetir a mesma coisa nessa foto, vai ficar assim. Duplo clique que eu estou dando, tá, pessoal? Na foto, para aparecer as opções da formatação. Se eu não der duplo clique, eu der um clique só, ela veio, ótimo. Definir cor transparente, esse tom de verde aí. O que aconteceu? Existe uma certa transparência agora. Se eu mudar inclusive a cor da planilha, eu selecionei no canto e apertei Ctrl 1 para entrar no formatar célula. Vou mudar para amarelo, por exemplo. Percebem? Está transparente. Lá no meu modelo eu usei esse e esse, como vocês podem ver. Agora eu vou usar, pode ser esse aqui. Então eu vou copiar e colar o meu carrinho aqui nessa planilha. Agora voltando para a ideia do modelo. Eu preenchi aqui, a partir do dia 8 de janeiro, todos os meses. Então eu vou selecionar e arrastar com o botão direito do mouse, colocando aqui. Você percebe que ele vai sugerindo que o preenchimento é diário, mas eu quero que seja mensal. Por isso que eu estou arrastando com o botão direito do mouse. Ao soltar, ele vai perguntar para mim como eu quero preencher isso, porque eu usei o botão direito. E eu quero preencher com os meses. Vou chutar um valor qualquer para a minha parcela. Vou falar que é, por exemplo, R$ 252,25. Ctrl Enter. E daí nessa coluna aqui do lado, e nessa próxima coluna, eu coloquei uma validação de dados para permitir que só se possa escrever sim e não nessa célula. De preferência via seleção, mas pode escrever manualmente também. Para colocar essa validação, nós vamos aqui na guia Dados, na opção Validação de Dados. Dentro de Validação de Dados, eu quero um critério de validação, permitir nessa célula uma lista. Que lista é essa? A palavra sim e a palavra não. Conforme eu coloco sim, posso colocar não. Ou não colocar nada. Deixar apagadinho por enquanto? Não, deixa assim. Valor total da minha dívida. Função soma. Função mais usada do Excel. Eu arrasto. Qual que é a soma desses valores todos? Enter. R$6.000. E o valor pago? Essa é a segunda função mais usada do Excel. Ok, talvez não, mas é uma das funções mais usadas também. Eu posso colocar um soma C. O que o soma C faz? Ele me pede 3 parâmetros. O primeiro é o intervalo de critérios, que é esse. Qual é o critério? É a palavrinha sim, entre aspas. E qual é o intervalo de soma? É o valor. Fechando parênteses, Enter. Nesse caso, deu R$500. Se eu colocar mais um sim aqui, ele vai começar a mudar. Porque agora a soma desses 3 dá R$756. Se eu colocar o sim em mais um deles, ele vai passar um pouco de 1.000. Ó, 1.009. E assim por diante. Se eu colocar todo mundo, sim, Ctrl Enter, deu o mesmo valor total da dívida. O que importa para mim é a porcentagem. Qual é a porcentagem disso? É igual ao valor pago dividido pelo valor total. Ele entendeu aí que foi 54%, mais ou menos. Eu vou formatar para ficar com uma casa decimal a menos. Nossa, prefiro. Frescura. Então vamos à parte mais legal dessa aula. Eu vou colocar aqui um gráfico. Que gráfico que eu quero?
eu vou colocar... o carro é legalzinho, eu vou colocar de barra. Que gráfico de barra é esse? Tem 3 opções, mas eu só quero mostrar a porcentagem. Eu vou diminuir. É só a porcentagem que eu quero mostrar. E olha que legal. Nós já podemos ter a ideia de que ele faz um movimento da esquerda para a direita. O que está acontecendo com esse gráfico? Está tudo mudando automaticamente. E eu não quero que aconteça isso. Eu vou selecionar o eixo X, que são as porcentagens, e vou formatar esse eixo. Como? Eu quero que o limite mínimo dele seja 0, porque eu defini um limite mínimo fixo. E o limite máximo seja 1, porque 1 é 100%. E vai ficar fixo também. A partir desse momento, o gráfico para de se mexer. Ele para de ficar redimensionando o alcance dessas porcentagens. Está fixo, entre 0 e 100%. No caso do meu modelo, eu deixei as porcentagens. Se você quiser, você pode tirar e eu mostro como faz depois. O nosso título, para nós, é totalmente desnecessário. O rótulo também eu não quero. E as barrinhas aqui, também não queremos. Está começando a ficar pronto. O que acontece quando eu ponho o carro por cima? Ele não está em cima. Então, eu clico com o botão direito nele e falo trazer para frente. Agora ele está em cima. Olha que legal. Ó. Eu tenho um carro flutuando em cima do gráfico. Mas o gráfico está muito pequeno. Está bem rente com a bordinha. Ou seja, quando eu colocar ele aqui assim no cantinho e zerar os pagamentos, está zeradinho. Mas quando eu colocar já o primeiro pagamento, já começa a ver que começou a preencher o carro. Bacana. Vamos colocar todos para ver como é que fica? Sim. Olha só que ridículo que ficou. Vocês percebem que o gráfico passou a largura total do carro e ele não atingiu a altura total do carro? Isso é o inverso do que eu mostrei no exemplinho físico, não é? No exemplinho físico eu coloquei que a nossa máscara era menor e o que está por trás era maior. Nesse caso é diferente. A máscara é muito grande e o gráfico está muito pequeno. Vamos consertar esse gráfico. Vou colocar essa máscara aqui do lado. Quando a gente clica na barra, eu consigo mexer na largura do espaçamento. Como eu só tenho uma série, isso meio que não faz muito sentido. Eu vou diminuir a largura do espaçamento e a altura dessa barra vai mudar. Mas ela muda porque ela está esperando uma outra barra. Então ele está diminuindo a distância entre as barras e para isso ele aumenta a altura da barra. Então eu vou colocar para trás aqui. Ó. Diminuir. E aumentou. Certo, vamos colocar mais um pouquinho assim para ficar... O importante é que a altura cubra a altura do carro, e já cobriu. Legal? Tá bonito já? Não. Para ficar bonito eu preciso garantir que esse gráfico pare os 100% quando termina o meu carro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou só reduzir o tamanho do gráfico aqui, ó. Mais um pouquinho, pronto, acabou. Agora eu vou apagar, dessa vez eu vou apagar essa porcentagem. É só você selecionar e apagar. Opa, ficou. Daí tem que fazer o trabalho de novo até acertar, ficar bonitinho. É um trabalho chatinho? Ah, nem tanto, né, gente? Poxa. Então, eu vou aqui e de novo, vamos aos pouquinhos. Mais só um pouquinho. Pronto. Então, na hora que eu tirar tudo, opa, tudo, tá zerado e eu vou começar a preencher. Sim. Opa. Sim, 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 e assim por diante. O carro vai sendo preenchido. Ficou claro? Então, se você preenche ao final de todos os pagamentos, você tem que ter a disciplina de preencher a sua planilha para poder ter esse acompanhamento gráfico. E você vai estar tudo sim, e o seu carro vai estar completamente preenchido. Pode mudar a cor do gráfico? Pode. Pode colocar efeito gradiente? Pode. Pode colocar uma foto da minha família? Pode. Você pode fazer o que você quiser. Então é isso. Obrigado, pessoal. Se você curtiu essa aula, clica no curtiu. Se você quer aprender um pouquinho mais de Excel, clica no inscreveu. A gente se vê na próxima. Um abraço.